Olá, meu nome é Flaviane. A gente vai fazer uma análise crítica de um artigo chamado Diagnóstico das Práticas de Descarte dos Resíduos Sólidos em Comunidades. Esse artigo foi publicado na revista Produção Online e também foi aceito pela ABEPRO no ano de 2021. A gente vai fazer uma análise crítica levantando os pontos positivos e os pontos que precisam ser melhorados dentro dele. Por questões éticas, a gente não vai fornecer os nomes dos autores. Esse é um trabalho para a disciplina de metodologia de pesquisa do PPGEP, Programa de Pós-Graduação de Engenharia de Produção da UFOL. Bom, vamos lá. Começa pelo resumo, como todos. No resumo e na introdução, eu identifiquei alguns errinhos ortográficos, aqui na introdução eu achei muito bom o tema do trabalho, Aqui a questão da pesquisa reside no fato de conhecer e contribuir com a pesquisa acadêmica e com elementos da economia criativa. Pergunta-se, portanto, a comunidade, objeto do estudo, possui potencial para a formação de uma associação ou cooperativa que garanta a sustentabilidade diante da sua realidade e dos esforços da capacitação das IES locais. IES são instituições de ensino superior. Bom, ele não deixa muito claro isso, mas essa é o significado dessa sigla, Eu achei esse tema interessante. Porém, no decorrer do artigo, eu não notei nenhum desenvolvimento de acordo com essa pergunta. São questionários que são feitos, mas ao longo aqui a gente vai conversar a respeito, a gente vai falar mais, só que não vi desenvolvimento nesse sentido dessa pergunta aqui, apesar de achar que é muito interessante esse tema. Bom, aí começa com a fundamentação teórica. Eu acho que faltou algumas referências bibliográficas, alguns itens, algumas definições que poderiam ser buscadas na literatura e não foram, Reciclagem, o que é reciclagem, o que é compostagem, o que é geração de energia térmica, fabricação de adubos orgânicos, Então não tem uma referência na literatura. E aí ele começa, Ele falou aqui sobre descarte de resíduos sólidos, falou sobre logística reversa, a aplicação da logística reversa, ele conceitua esses temas, da semântica de resíduos, enfim. Aí ele vem pela metodologia, ele fala que é uma pesquisa exploratória e foi feito questionários, em 5 comunidades. Então a gente entra aí na questão da metodologia. Foram feitos questionários e ele cita aqui que foram feitos 80 entrevistas, 80 questionários, perguntas, aliás, Então foram 80 habitantes responderam a essas perguntas. Aí eu queria saber por que esse número, se ele não caracteriza o tamanho populacional dessa região. É uma região do Nordeste, e ele contempla 5 comunidades. Ele não fala qual o tamanho populacional, ele só diz que 80, então não dá para a gente ter certeza se esses 80 questionários representam estatisticamente o todo, eu acho que faltou esse dado aí, e vamos ver o que mais aqui. Falta. Eu acho que aqui no questionário ele apresentou 37 questões. Só que eu acho que nessas questões, como por exemplo, o caminhão de lixo passa na comunidade fazendo a coleta de lixo, é uma das perguntas aqui que eu até grifei, que eu acho que é uma pergunta, entre aspas, desnecessária ou mal orientada. Por quê? Esse tipo de informação eu acho que deve ser buscada junto às prefeituras, aos órgãos competentes. Aqui caberia talvez uma pergunta de como você classifica a coleta de lixo na sua residência.
Aí poderia ser feita uma comparação do que o que a prefeitura ou os órgãos competentes alegam qual é a percepção da população frente a esses serviços prestados ou ao não serviço, logicamente. Então eu acho que os questionários foram mal orientados, né? Tem outra aqui também. Há algum rio nas proximidades da comunidade? Eu acho que é uma pergunta desnecessária. Isso aí você busca informações geográficas, né, também com os órgãos competentes, e a partir do momento que você está fazendo questionário com uma pessoa, você tem que ter também jogo de cintura de que a pessoa não vai ter ali tanta paciência para responder tanta pergunta. Então você tem que eleger as perguntas que mais tem a ver com o seu tema, que mais vai fazer você chegar a uma conclusão, são perguntas mais assertivas. Tem outras perguntas que você consegue de outras maneiras. E assim, há algum rio nas proximidades da comunidade? Pode ser que isso é um fato, se há ou não há. Não é uma questão qualitativa, né? Então, e além está tomando tempo do respondente, está tirando a paciência, né, do respondente que pode responder as próximas perguntas com uma qualidade inferior da esperada. Então eu achei também que isso aí ele pecou. Bom, aí vem os resultados. Os resultados, eu acho que são ainda mais insatisfatórios. Não os resultados da pesquisa, mas a forma como ele conduz os resultados, porque é um estudo de casos, geralmente estudos de casos trazem números, né? E ele não trouxe nenhum número, ele só fala a maioria, né? Aqui ele fala os resultados, a maioria dos respondentes da comunidade do Sítio Gostoso, a maioria dos respondentes da comunidade Sertãozinho. Então são 80 habitantes que responderam, só que ele também não divide se foram um número igual de respondentes em cada setor. Por exemplo, 80, se foram 5 comunidades, foram 16 respostas, né? 16 questionários em cada comunidade. Qual o número de respostas, né, de cada comunidade? Como é que foi essa receptividade com as respostas? Ele não cita isso, ele não cita porcentagem, ele mesmo interpreta esses resultados e coloca. Eu acho que ele pecou por isso também. Aí, entendendo os resultados, né? Há questões tem também para finalizar, né, as considerações, né? Ele já havia falado lá no início que era parte dos resultados parciais, mas ele não deixa claro os próximos passos dele. E por que são resultados parciais? Eles vão fazer outros né, vão pedir para outros habitantes fazerem esse questionário, responder esse questionário. Isso não fica muito claro, né? E também eu acho que ele colocou aqui como essa pesquisa é um primeiro passo para a implantação para o surgimento de empreendimentos sustentáveis. Né? Lá atrás, na verdade, eu queria ver o diagnóstico se existe ou não existe. Então eu acho que ficou um pouco ambíguo aí. Você quer ver né? O pesquisador quer saber se existe ou não existe, ou quer fazer um diagnóstico da área e incentivar a população para possíveis novos, né, empreendimentos, né, na questões, né, de resíduo, coleta seletiva. Bom, então para mim o artigo foi um pouco aquém, né, do esperado. O tema é muito bom, o tema, né, já desde um tempo, desde os últimos 20 anos, é um tema que vem sendo muito recorrente, né? Tem a questão ambiental, mas hoje também as empresas veem também essa questão ambiental como uma redução dos custos, né? Aqui fala da política reversa, né? Da reciclagem. Então, hoje, isso é um tema muito atual, vale muito a pena ser pesquisado, tem a ver com produção, com engenharia de produção,
né, não apenas como um marketing ambiental para a empresa, mas como redução do uso de matéria-prima, que isso aí também traz redução dos custos para a empresa e possivelmente aumento dos lucros, né? Isso de acordo com uma perspectiva bem corporativista, né? Lógico que a gente também tem que ver as questões das águas, dos rios, né? Preservar o ambiente, mas por essa perspectiva corporativista também é um tema muito atual, continua sendo muito atual. Então a minha nota seria 6.